Oi, gente. Mais uma live que vai estar começando daqui a pouquinho. Acho que estamos entrando. Oi, Silvia, tudo bem, amor? Que bom que você chegou com a gente hoje. Conseguimos entrar. Boa tarde, Chuchu. Tudo bem contigo? A gente está se organizando aqui. Daqui a 2 minutinhos eu chamo o Saulo. Oi, Carlinha. Tudo bem? Oi, Sálvio. Sálvio já tá por aqui. Eu vou já entrar. O pessoal tá entrando. Vou já te chamar, Sálvio. Já vi o Sálvio aqui. Como vai, Adriano? Sejam todos bem-vindos. Tô chamando o Sálvio. Tem um bate-papo bem descontraído sobre incubadoras. Tô chamando o Sálvio, eu vou já entrar. Oi, Fabiola. Olá, tudo bem, Sálvio? Tudo tranquilo? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá conseguindo me ouvir legal? Tô, graças a Deus, tô bem. Olha, eu esqueci os fones. Daqui a pouco, o assistente está aqui do lado, faltam os fones. Mas dá para escutar sim. Eu tô preocupada se você tá me ouvindo bem. Tá ok, né? Não, tá super limpo. Tá muito tranquilo. Tô muito feliz de você ter topado, vir conversar comigo aqui. Imagina, eu que agradeço o convite e a oportunidade aqui, viu? E não foi um convite, né? Foi quase uma intimação. O Ney, ele é bem incisivo. Gente, para quem não conhece Ney, meu esposo, é amigo de Sálvio já tem um tempão. Aí a gente pega essas pessoas, sabe, brilhantes, e aí coloca tudo para conversar aqui. Vou colocar o fone aqui, rapidinho. Tá me escutando bem? Tô. Ok, agora também tô te ouvindo bem, Sálvio, obrigada. Então, olha só, a gente está iniciando o bate-papo aqui com Sálvio Risato. O assunto hoje é incubadoras, mas na verdade é empreendedorismo e inovação também, né? Faz parte. E aí eu vou convidar o Sálvio para se apresentar, porque o currículo dele, gente, dá umas 4 folhas aqui, eu acho que ele vai conseguir resumir melhor que eu. Sálvio, por favor, se apresenta rapidinho. A gente já está com 12 pessoas, o pessoal está entrando, acho que a gente já consegue iniciar nosso bate-papo. Seja bem-vindo aqui na FT. Tá bom, obrigado, Fabiola. Gente, obrigado por terem acessado aí o Insta da Fabiola. Nosso bate-papo vai ser muito legal para essa área de inovação, principalmente nessa área que ela atua, que é uma área que está sendo bem demandada e as pessoas até não sabem como inovar ou que tipo de inovação, ou confundem o que é inovação e empreendedorismo, e tantas oportunidades podem surgir nessas áreas para esse público que está vendo a nossa live. Fabiola pediu para me apresentar, então rapidamente devo te falar da minha formação acadêmica. Eu sou formado em administração, eu sou formado em administração pela UFAM. Na época não era UFAM ainda, era era a Universidade do Amazonas. Estamos juntos nisso. Acabei de entregar a nossa idade. Acabou. Essa foi a minha primeira graduação. Eu também sou formado em psicologia. Eu comecei a trabalhar em administração, depois eu senti a necessidade de entender um pouco mais do ser humano. E aí na verdade eu fazia as duas paralelamente e a minha vertente em psicologia acabou indo para a psicologia organizacional. Depois eu fiz um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em liderança, gestão de pessoas, desenvolvimento de equipes. E a minha última formação acadêmica foi um doutorado em psicologia e ciências da educação, visto que eu sou professor da universidade, então eu busquei um pouco essa questão da educação. E a minha pesquisa foi sobre educação empreendedora. Traçar o perfil, e aí eu juntou a questão do empreendedorismo com a educação, que é a minha área de atuação hoje. Hoje a minha principal atividade acadêmica é dentro da Universidade do Estado do Amazonas, onde eu estou coordenando, nesse momento, a incubadora de empresas da UEA, que é o núcleo da universidade que cuida exatamente de pequenos negócios que querem crescer inovando e se sustentar sozinhos depois de um tempo. Enquanto eles não se sustentam,
eles apoiam, pedem, precisam desse apoio, principalmente nessa área de gestão, de nós aqui da universidade e da incubadora em específico. Então, esse é basicamente o meu currículo que eu tinha para falar para vocês aí sobre a minha participação na live. Na realidade, a gente vai explorar um bocado, Salve, hoje, para entender como é que é essa questão de incubadora, né? E rapidinho, para quem está chegando e não me conhece, eu sou Fabiola Bento, eu sou geóloga, né? Eu sou mestra na área de geologia ambiental, então não passei a minha graduação, nem uma boa parte da minha vida profissional trabalhando com empreendedorismo e inovação. Isso só chegou para mim muito depois. E aí, daí, um dos motivos da gente montar o canal, da gente ter montado o canal, é tentar compartilhar essa que hoje eu acredito que seja uma necessidade, especialmente para quem está indo para o mercado de trabalho também, entendeu? Eu sou professora há 10 anos na Uninorte, professora de graduação e de pós-graduação na engenharia civil. Também com outras pessoas, né? E a gente acaba fazendo network, acaba mantendo contato mais com as pessoas. Eu gosto muito de falar, então né, juntou uma coisa com a outra. Então, para quem não conhece, é esse o objetivo das lives. Toda sexta-feira a gente está aqui fazendo isso e trazendo pessoas que possam contribuir nessa vertente aí. Sempre dentro de engenharia civil, né, engenharia de uma forma geral, meio ambiente e os geólogos que são pouco lembrados, mas que são essenciais. Eu sempre puxadinha, assim, sabe, para o pessoal da geologia, que é um pouco bem visto do mato, mas contribui muito para a inovação tecnológica no país, às vezes até sem saber. Então, vamos começar? A gente tem um bocado de gente já aqui. Ó, o Rod Vieira está dizendo que com currículos pesados assim travou a live, ó. Salve! Agora que a gente voltou, né? A gente tem professores aqui também, tem pessoal do CREA, a Silvia está aqui, que é conselheira do CREA, e a Milis da Uninorte, vários alunos meus e conhecidos seus também, acredito. Então vamos lá, primeira pergunta. O que Destacou aí a presença do meu amigo Vladimir Leite, sim, que é meu colega lá aqui na UEA, né? Ele que fundou a incubadora da UEA, inclusive, em 2013. Ele é o responsável por esse projeto existir. E é parceiro meu também, além da UEA, a gente trabalha junto em programas do Sebrae, como um empreendedorismo, a gente trabalhou junto no Empretec, né, que é um programa que desenvolve comportamentos empreendedores. Então, se der tempo, a gente ainda comenta um pouquinho sobre isso daí, eu quero saber um pouquinho depois. Mas explica pra gente o que é uma incubadora. Porque até eu tenho dúvida, a gente escuta muito esses termos no mercado, né? Assim, na TV, eu escuto no jornal, agora, né, internet o tempo todo. O que é, de fato, uma incubadora? Para as pessoas entenderem. Bom, legal, Fabiola. Realmente é, assim, para quem ouve falar no cotidiano, pode até ficar confuso, né? O que é uma incubadora, qual é o papel de uma incubadora. Na verdade, o nome já remete muito ao significado do que seria a incubadora, né? Quando a gente fala incubadora, muita gente que é da área de saúde, né, acaba perguntando assim, mas como incubadora? Muita gente que é da área de agrária diz assim, incubadora de pinto, de galinha? Como é que é? Galinha vamos cuidar. Mas exatamente essa a essência, né? É uma incubadora de empresas. Então, assim como acontece com os pintinhos, assim como acontece com os bebês que nascem prematuros, por exemplo, e eles não têm condições de caminhar sozinho ainda, de se autossustentar, né, digamos assim, eles precisam de um aparato todo, no caso dos bebês, um aparato tecnológico, no caso dos pintinhos, o aparato da mãe, né, da incubadora, eles precisam de um aparato tecnológico para poder caminhar quando eles já estiverem, digamos assim, com o seu organismo pronto. Então a incubadora de empresas, ela surgiu mais ou menos com essa ideia. Muitos geólogos, muitos engenheiros, e aí vai todas as engenharias, né, da civil, a elétrica, a mecânica, da computação, eles têm a formação técnica, têm muitas ideias de negócios, montam negócios, mas não têm assim a expertise, nem é porque o curso deles não é de negócios, é um curso técnico, né? Mas isso não impede que... Não, continua. Mas é que eu acho desculpa te interromper, mas é que eu acho realmente, e vai uma crítica para quem está me escutando aqui.
Eu acho isso uma grande falha dentro das instituições. E você que é de uma universidade, né, professor ativo, eu também sou, assim, eu acho, por que que não temos mais foco nisso? Mas a gente volta daqui a pouquinho nessa questão. Pode Legal. continuar, então. Então, assim como tem outras áreas também, né? Estou falando especificamente do nosso público aqui, que é engenharia, geologia, mas aí nós temos os dentistas, os médicos, todas as profissões acabam sendo formados tecnicamente e têm ideias de negócio porque eles estão lidando com tecnologia, estão lidando com conhecimento. Né? E dentro da universidade esse conhecimento é propagado, ele é incentivado a ser buscado novas ideias. Tem muitos trabalhos de conclusão de curso hoje que são inovações, e essas inovações podem virar soluções no mercado, né? Podem virar produtos. E nessa hora, o empresário, na verdade o empreendedor, né? Ele ainda não é empresário, ele se pergunta, como eu vou montar um negócio? Eu não tenho a menor noção do que é um fluxo de caixa, eu não tenho a menor noção de como vender esse produto. Eu sei fazê-lo tecnicamente, eu sei produzir, eu sei toda a questão de todos os dados, eu posso desenhar ele para você, mas eu não sei como chegar num cliente, eu não sei qual é o volume de escala, eu não sei se isso vai dar lucro de verdade, né, qual é o caminho. Então, a incubadora serve para isso. Né? A gente chega com essas ideias inovadoras que têm bom potencial de mercado, mas por serem inovadoras, elas correm muito mais risco que uma empresa tradicional. Né? Quando você monta, por exemplo, uma banca de café da manhã, não tem nada de tão inovador assim. Você já tem o público, você já sabe como funciona. Você vai praticamente copiar daqueles que já fazem sucesso como é que se faz uma banca de café da manhã ter sucesso. Agora, quando você monta um negócio, uma solução tecnológica, quando você monta uma empresa para uma solução de resíduos sólidos, quando você monta alguma inovação nesse sentido, o risco é maior, porque não necessariamente tem empresas parecidas, ou você não sabe como colocar isso no mercado, ou o próprio mercado não sabe ainda da importância desse teu produto para ele. Então você precisa, nesse momento, de um apoio. E aí que surgem as incubadoras. Né? Apoiar, primeiro, nesse desenvolvimento do produto, né? Porque às vezes ele é bem rudimentar, né? Você faz com o que você tem aí no teu laboratório, da tua universidade, né? Mas ele não está ainda em escala industrial. Então a gente precisa levar isso para o laboratório, com técnicos, para transformar isso numa escala industrial. E aí entra um corpo de profissionais multidisciplinares. Né? Entram os economistas, entram os administradores, entram até os psicólogos para ensinar essas pessoas a serem líderes depois, desenvolver esse potencial empreendedor. Né? E entram os técnicos também para ver a viabilidade técnica e tecnológica desse produto. Né? Até que ponto esse mesmo produto, com essas propriedades em alta escala, mantém essas propriedades. Né? Ele não perde. E esses testes são desenvolvidos dentro da incubadora, que dá para esse empresário, esse empreendedor ainda, né, essa confiança, né, de que ele está sendo apoiado por pessoas que estudaram isso. Temos mestres, temos doutores dentro da universidade, então a teoria está nas nossas mãos. Temos os alunos que têm aí a vontade de aprender, o desejo de colocar em prática todo esse conhecimento colocado no curso, os laboratórios da universidade que já estão preparados para essa testagem. Então, foi juntar a fome com a vontade de comer. Então, a criação de incubadoras de empresas foi isso, né? Dar apoio para esses negócios inovadores, né? Porque o risco deles é maior, porque se eles se lançarem no mercado dessa forma, sem esse apoio, a possibilidade de fracasso é muito grande. Então, a gente dá todo esse apoio para que, nesse meio tempo, ele vai desenvolvendo o produto, a gente vai desenvolvendo o empreendedor, e em uma média aí de 2 anos, 2 anos e meio, ele já está apto a tocar esse negócio, a contratar pessoas, a movimentar a economia, gerar renda e riqueza para a nossa região. Pois é, aí eu te pergunto, você falou muito na questão de empreendimentos inovadores. Então, as incubadoras, elas tendem a trabalhar muito dentro de áreas em ecossistemas tecnológicos, é isso? Então, é desenvolvimento de novas tecnologias? Como é assim o critério? Eu queria entender o critério de seleção para poder... Como é que eu sei que com a minha ideia, o meu projeto pode ser incubado? Né? Como é que eu consigo chegar numa incubadora? É isso que Legal, Fabiola. Essa tua dúvida é a dúvida que muita gente nos procura aqui, e alguns até nos deixam de procurar achando que não tem uma ideia inovadora, porque confundem o conceito de inovação. Né? O senso comum trata a inovação como se fosse assim: nossa, eu descobri a roda.
E inovação não é descobrir a roda, é botar a roda para girar. Né? Quem descobriu a roda não inovou, inventou, né? Descobriu a roda. Entendi. Mas quando você colocou essa roda, uma na frente e uma atrás, e uma bicicleta em cima, aí você deu uma utilidade a ela. Então, a roda é uma invenção. Né? Quem deu utilidade para essa roda, ele inovou. Então, é mais ou menos esse o conceito de inovação. Acho que foi o melhor conceito que eu escutei didaticamente até agora sobre inovação, de verdade. Acho que ficou bem claro, até para eu entender, porque é muito complicado mesmo você conseguir distinguir isso. Parece que sempre você tem que ter uma ideia inédita, completamente, sabe, de outro mundo, e isso é bastante difícil, assim, né? 5% das inovações, Fabiola, isso é uma pesquisa científica, só 5% das inovações no mundo são inovações desse tipo, que a gente acha que é o conceito de inovação, que a gente chama de inovação disruptiva, né? Que são essas ideias que mudam o mundo. Só 5%. Mas é só 5%. E elas acontecem, gente, não é assim do dia para a noite. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação aí, existem níveis de inovação, né? Então, se a gente for analisar, por exemplo, com um produto que é do nosso cotidiano, que é o celular, né? A gente pode dizer que o celular ele passou por uma inovação disruptiva, né? Que foi a criação do próprio conceito, né? Do uso do aparelho móvel. Nossa, isso aí é uma coisa que foi e mudou completamente. Revolucionou. Revolucionou o modos da sociedade de trabalhar. Só que ao longo do tempo, a gente não pode dizer que houve nada disruptivo no celular. Na verdade, teve uma inovação evolucionária, que foi quando a gente saiu do celular analógico para o celular digital. Né? A tecnologia digital ela foi uma tecnologia que mudou completamente a relação do mundo até hoje. Né? Você vê que a gente está fazendo aqui uma entrevista para o mundo todo, se for o caso, via um aparelho pelo celular. Né? Há 10 anos atrás isso era impensável, a gente tinha que estar no estúdio de televisão, tinha que ter todo um aparelho, todo um aparato, microfone, câmera. Né? Então veja que um aparelho revolucionou as relações comerciais e pessoais no mundo. Só que essa revolução ela não aconteceu do dia para a noite. Né? Aí eu gosto de mostrar sempre uma figura que tem no Google, que é a evolução do celular. Você coloca lá no Google a evolução do celular e vai em imagem. Aí ele mostra desde o tijolão, né, que foi o primeiro celular analógico, até esses celulares que a gente usa hoje, que tem câmera 3D, que tem recursos que a gente melhora a nossa foto no Photoshop. Tem gente que compra mais o celular. Importante isso. Tem gente que compra mais o celular pela câmera do que pelas utilidades de ligação, etc. Falar passou a ser um acessório. Ligar para uma pessoa dizer oi é um acessório. O restante é que realmente importa. É o que importa na decisão de compra. Então, se a gente for comparar, todo ano o celular ele está mudando um pouquinho. Né? Então, ele está inovando. Né? É uma tecnologia, hoje foi lançada uma câmera com uma resolução melhor. Isso não é uma revolução mundial. Mas se você for ver essa resolução de hoje para a resolução da câmera que era de 5 anos atrás, nós vamos dizer assim, caramba, como cresceu. Né? E aí todos esperam do dia para a noite ter aquela resolução maravilhosamente estupenda. E por isso que as pessoas ficam resistentes a colocar os seus projetos como projetos inovadores, porque elas acreditam que só vale a pena se for essa revolução. E não é. Na verdade, a grande maioria das inovações são essas pequenas inovações, mudanças que a gente vai fazendo ao longo do tempo em um produto ou um serviço, adequando isso à sociedade e fazendo esses ajustes. Ao fazer esses ajustes, a gente compara num contínuo de tempo e vê assim, o que era o produto no início, 2 anos antes, do que ele é hoje. Então ele foi um produto inovador, só que a evolução dele foi aos poucos, como tem que ser, que o risco é menor, inclusive. Então, a inovação, o nosso conceito de inovação para incubadoras é exatamente isso. O que é que você traz de novo para o mercado? Tem um vídeo que a gente até compartilhou um pouco antes dessa live, que é uma inovação de uma empresa que presta serviço para a área de construção civil e trouxe uma tecnologia inteligente, né, para moradores de baixa renda, né, de construção do programa, aquele programa governamental que atende a moradores de baixa renda, né, para construção civil, para solicitação de imóveis. Né? Então, aquilo já existia, né? A casa inteligente, você entra, a luz já acende, a televisão liga na hora que você programa, do seu celular você está na rua, você desliga o aparelho de telefone, desliga a televisão.
Isso já existia. Então, por que isso foi inovador? Porque já existia numa camada da sociedade, num tipo de empreendimento que agregava valor e preço. Então, o que inovou? Você trouxe essa solução para uma nova camada. Mercado, para uma nova camada. Perfeito. Entendi. E isso é um dos modelos de inovação mundialmente conhecidos. É uma inovação que a gente chama de marketing. Você mudou o teu mercado. Então, você fazer essas mudanças que todo mundo diz, mas isso não é inovação, isso é cópia. Não, você está inovando para aquele mercado. Se ninguém fazia para aquele público, para aquele tipo de empreendimento, é uma inovação sim. O Chacrinha, falecido Chacrinha, que não é da nossa época, mas a gente assiste os vídeos no YouTube, ele dizia que nada se inventa, tudo se copia. Tudo se copia. Na verdade, é mais ou menos isso. Se copia melhorando, isso é considerado inovação. Quando você faz uma cópia e dá uma melhorada nessa cópia, você está inovando sim. Então, esse é o foco de vocês na incubadora. Pegar justamente essas inovações, que são melhorias que podem ser de coisas que já existem. Isso. Melhorias de coisas que já existem, até de produtos, até de empresas tradicionais. Eu dei aqui o exemplo, citei o exemplo de um café da manhã. Beleza, eu quero montar um café da manhã, mas eu queria participar e submeter esse projeto para a incubadora. Sim. Aí vamos ver, o que você tem de novo, que você vai trazer nesse café da manhã regional. Eu vou fazer um café da manhã regional drive-thru, vamos supor que ainda não existisse. Eu vou fazer um café da manhã regional, onde você faz o teu pedido, ele te entrega em casa. Para isso eu preciso de uma plataforma, eu preciso me associar a uma plataforma digital, então eu preciso desenvolver. Aí sim, justifica a presença dessa empresa, que teoricamente é uma empresa tradicional, uma empresa de café da manhã, mas ela está associada a uma inovação tecnológica. Ela usa uma tecnologia diferente para o seu fim, para a sua finalidade ser mais eficaz. Então aí justifica a gente dar esse apoio, porque é um risco para ela. Ela está fazendo algo que ninguém ainda fez. Então a probabilidade dela ter fracasso é grande. Nessa hora a gente entra com todo o apoio, tanto tecnológico quanto de gestão. Nossa, então nesse sentido, as instituições, as universidades realmente são um berço para esse tipo de projeto. Porque eu, pelo menos pela experiência que eu tenho como professora na Civil, todo período nós temos, por exemplo, vários protótipos de materiais novos de construção, testes com agregados, testes de novos materiais para serem utilizados, e assim, uso de, por exemplo, de material descartável com novas aplicações. Então, todas essas ideias registradas, por exemplo, num TCC ou num projeto interno, de extensão, meio que às vezes eu fico um pouco frustrada, porque elas estagnam quando o menino sai da faculdade, Ele faz um projeto maravilhoso, ele desenvolve aquela ideia muito bem até, e aí quando ele vai para o mercado de trabalho, ele esquece, quer dizer, isso não chega a ser prioridade para ele, ou uma possibilidade, não digo prioridade, mas uma possibilidade dele desenvolver e até ter realmente um ganho, desenvolver uma empresa lá na frente com isso. E são ótimas ideias. Deve ter umas 20 ou 30 ideias selecionadas assim, que poderiam ter sido desenvolvidas e que hoje eu não tenho nem contato com os meninos mais. É um desperdício, Um desperdício de capital intelectual, porque depois fica armazenado nas nossas universidades ideias tão boas. E talvez esse aluno, ele nem precise ser um empresário. A gente tem o perfil do empreendedor, que é aquele empreendedor que nós temos dentro da universidade, que o próprio professor às vezes é um pesquisador. Ele está ali, ele teve essa ideia, essa inovação, e exatamente são nesses cursos que você está citando que são o celeiro da inovação. Porque eles estão ali no dia a dia, então é para eles, deles é que vêm as novidades, eles é que sentem a dor do cliente. Quando diz assim, um novo uso diferente para esse material, porque eu sei que isso para o meu cliente vai ficar muito caro. Então ele começa a ter ideias novas. Só que ele acaba pensando, poxa, mas como eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu não sou administrador, eu não sou empresário, eu sou engenheiro, eu tenho que ser empresário, eu tenho que ser funcionário de uma indústria da construção civil. Não necessariamente. Ele pode montar uma empresa, vender essa ideia, e se tiver que fazer uma produção, por exemplo, ele também não precisa injetar tanto capital, ele pode buscar capital estando dentro de uma incubadora. Ele tem acesso a vários tipos de fundos de investimento, ele tem notoriedade. Isso eu ia te perguntar, por exemplo. Eu sou uma professora institucional, uma professora universitária, eu tenho um projeto pode ser um trabalho de conclusão de curso,
e a gente está montando ali um protótipo de algo, por exemplo, um agregado para aumentar a resistência do concreto utilizando palha, né? Alguma coisa nesse sentido, né? E aí te pergunto, como professora, eu poderia dar entrada num projeto como esse, dentro de uma incubadora? Quer dizer, quais são os critérios que eu, como empresa, ou como professora, porque eu, como professora, não sou uma empresa. Como é que eu faço para ter acesso a isso? Eu posso ter acesso a isso? Boa dúvida, Fabiola. Na verdade, assim, ainda tem uma restrição que eu acho que no futuro a gente vai superar, porque exatamente o que acontece com você acontece com alunos, com professores, né? Eu tenho a ideia, mas eu sou uma pessoa física, né? Então a gente tem uma modalidade, dentro das incubadoras que a gente chama de pré-incubação. Né? O empreendedor, porque a gente o considera um empreendedor, porque a gente que tem ideias novas, né? Tem comportamentos empreendedores, ele procura essa incubadora e ele procura fazer um estudo. Ele procura fazer um estudo para saber se vale a pena transformar essa ideia num negócio. Né? Ele vai ter essa assessoria para saber se tem mercado. Em alguns pontos a gente esbarra na questão tecnológica, mas aí a própria universidade pode colaborar com os professores daquele curso para dizer assim, olha, é viável, cientificamente falando, é possível, existe isso. Né? Só que a gente precisa testar mais. Aí ele se associa. Ele pode se associar inicialmente como pessoa física, para não ter todos os encargos de ter que abrir um CNPJ, porque abrir é fácil. Né? Abrir CNPJ no Brasil é fácil, fechar que é difícil. Né? E depois você tem uma série de obrigações depois que você abre um CNPJ. Então, o risco é muito grande de você abrir um CNPJ em alguma coisa que é uma ideia só. Então, ele continua como pessoa física, testando. Quando ele tiver noção de que aquilo vale a pena, aí a gente o estimula a abrir uma empresa, um CNPJ, numa startup, numa modalidade que ele tenha menos dificuldade de fechar, se for o caso, né, porque ele ainda corre risco. E nesse momento, a professora Fabiola pode, junto com o aluno dela, submeter esse projeto. Das duas possibilidades pode acontecer. O teu aluno ele pode perceber, por exemplo, que para fabricar esse concreto que você descobriu com essa palha inovadora e tudo, ele tem que ter uma injeção de capital muito grande, é uma indústria. E ele não tem, mas ele tem a tecnologia. Aí ele procura um núcleo de agência, normalmente as universidades têm, né, o núcleo que protege, de proteção intelectual, né, de proteger essa ideia dele, que a gente às vezes conhece no senso comum como patente, mas nem tudo é patenteável. Né? Nesse caso aí você está falando, eu acredito que seria patenteado. Então ele vende essa ideia para uma indústria e ele começa a ganhar não produzindo, a indústria ganha com a produção da ideia dele. Né? E ele continua pesquisando novas ideias. Só que grande parte do dinheiro que a indústria ganha vendendo esse produto que surgiu da pesquisa dele, volta para ele. Porque ele é o dono da ideia. Ele é o dono da ideia, exatamente, ele pode continuar pesquisando, pode continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é encontrar soluções para o mercado, né, que é aí que vem a tal da inovação, que as indústrias hoje têm, inclusive, incentivos fiscais para estar aportando dinheiro em startups para encontrar soluções de P&D, né, que é Pesquisa e Desenvolvimento, e agora é PDI, na verdade, a sigla. É Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Exatamente por isso, porque essas faculdades estão brotando de garoto novo e que não precisa necessariamente montar negócio. Né? Ele tem a ideia, ele registra essa propriedade. Ele registra. Isso, e depois ele vende isso para que alguém produza e fica lá na casa dele ganhando dinheiro, pesquisando novas ideias, e aí vai viver do capital intelectual dele. Ou ele pode ser sócio dessa empresa, né, montar se valer a pena, conseguir um investimento, aí tem as incubadoras que podem apoiá-lo, buscar sócios, que a gente chama de investidores anjos, né, quando eles percebem, tem um programa muito legal aqui no Brasil, já tem a versão brasileira, chama Shark Tank, né, negociando com tubarões, Shark que é mais ou menos isso. Negociando com tubarões. Você chega com esse, que a gente chama de MVP, né, que é uma sigla em inglês, e administrador agora vai colocar tudo em inglês. Então, o MVP é o mínimo produto viável, né? E ele chega com esse mínimo produto viável e diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para produzir isso aqui em quantidade de 100 mil unidades, que é o que o mercado precisa para baixar o custo de produção. Aí o investidor anjo diz assim para ele, olha, eu vou investir na tua empresa, eu vou te dar
2 milhões, eu vou te dar 500 mil para você investir, fazer o teu marketing, a divulgação, montar a tua equipe, e depois disso você me retorna em 2 anos esses 2 milhões e toca a tua empresa. Ou eu vou querer ser sócio da tua empresa por um tempo. Aí vão os acordos que são feitos entre empreendedor e empresas maiores que estão investindo, que podem ser essa figura do investidor anjo, por exemplo. Né? E nesse momento, como esse empreendedor ele ainda é muito verde, né, na questão de mercado, de negociação, tem a incubadora do lado dele, ajudando ele a não ser, digamos assim, ludibriado por uma grande empresa. Né, a fazer um negócio que só seja benéfico para essa grande corporação. No final das contas, o capital intelectual dele, que valeu a pena, todos os anos de estudo na faculdade, a própria faculdade que deu essa oportunidade para ele, acabam não ganhando. Né? E isso aí, ele precisa desse apoio da gente, enquanto instituição, enquanto universidade. Né? A Uninorte tem uma incubadora muito legal, funciona dessa forma, muito legal também. Né? Então, assim, ele procura esse apoio porque ele não é formado para isso. Né? Ele é um engenheiro, ele é um geólogo. Né? A gente nem tem a pretensão de que ele seja formado para isso. Né? A gente estava discutindo logo no início por que a gente não inclui dentro dos cursos de formação técnica alguma disciplina de empreendedorismo. Exatamente. Até se tem agora, já, na última revisão das DCNs, isso já passou a ser obrigatório. Então, eu já estou vendo uma mudança. Mas, por exemplo, na minha época, né, 900 e alguma coisa, naquela época que, né, a gente formou, eu pelo menos formei, da UA, ainda era o ar, né, eu não tinha nenhuma noção disso. Mas, na realidade, nada, zero. Todas as disciplinas eram técnicas voltadas justamente para ser geólogo raiz, né? No meu caso, geólogo raiz, né? Tem que ser... É o bicho do mato, que anda no mato, que carrega a rocha o tempo todo. Não pode ser pedra, é rocha. Né? E assim, a ideia depois para desenvolver consultorias veio muito depois. E agora, trabalhando na instituição esse tempo todo, a gente... percebe, né, várias possibilidades de novos produtos, de projetos excelentes e que ficam, né, meio por não se saber qual condução dá. Então é muito legal você estar aqui hoje explicando isso pra gente, né, para quem está escutando. Depois o pessoal volta na live e escuta de novo e tudo, e para ter essa noção. E aí, pegando esse gancho, né, para aproveitar no tempo, eu queria entender quais são os requisitos mínimos do ponto de vista administrativo, assim, né? É muito complicado dar entrada num projeto de incubadora, assim? É claro, vocês fazem uma avaliação, mas eu queria saber, ter uma noção do processo, né? Tá. Na verdade, assim, a gente não consegue abarcar mais projetos porque, na verdade, as incubadoras não têm um recurso específico dentro das universidades para elas. Elas são projetos criados, às vezes, pelos professores. A grande parte dos nossos recursos, assim como a gente faz com que os empresários vão buscar no mercado dinheiro através de editais, é assim que as incubadoras sobrevivem. Né? Então, nós temos, por exemplo, apoio da FAPEAM, aqui no órgão do Estado do Amazonas, relacionado muito à pesquisa, que, para a inovação, entendeu que também pode apoiar a inovação através do empreendedorismo. Então, a FAPEAM tem apoiado bastante as incubadoras do Amazonas, eu posso dizer isso, não só a UEA, mas a UFAM, o IFAM, o CID, tantas outras incubadoras que a gente tem aqui, tem tido apoio da FAPEAM financeiro, dinheiro depositado na conta da incubadora, para que a gente possa cada vez abarcar mais projetos. Então, nosso critério de seleção, na verdade, ele acaba sendo eliminatório por falta de capacidade de atendimento. Não adianta eu ter, por exemplo, 50 empresas incubadas na incubadora da UEA e essas 50 empresas com necessidades de demanda, de atenção, de orientação de profissionais, se eu não tenho 50 consultores ou 10 ou 15 consultores específicos para ajudá-los. Então, a gente faz nossa seleção. O primeiro critério, lógico, é o grau de possibilidade de sucesso daquela ideia. Porque a gente vai investir tempo, vai investir recurso, normalmente é recurso público, porque isso, como eu estou falando da FAPEAM, é um dinheiro do governo, ou seja, não é dinheiro do governo, é dinheiro da população, é dinheiro do contribuinte. Então esse dinheiro tem que voltar para a economia. E ele volta para a economia através de riqueza, né, que gera-se através ou de emprego ou de contratação de fornecedores. Tem empresas que não contratam profissionais na carteira via CLT.
mas ele vai e contrata um MEI, ou ele contrata uma outra empresa que presta serviço. Então a cadeia produtiva acaba se condensando mais. Então o nosso critério principal é essa possibilidade de sucesso, né? Esse é o primeiro critério. Tem que ter o grau de inovação, né, para justificar. Mas hoje eu te digo que o nosso maior critério, eu acho que sim, o critério de desempate para nós, enquanto gestores de incubadora, seria o grau de dedicação do empreendedor ao negócio. Porque o negócio não vai para frente se ele for para a incubadora e ele tiver, por exemplo, um outro emprego ou um outro negócio para tocar, e aquele negócio que ele criou e botou na incubadora, ele não vai se desenvolver sozinho. Ele precisa do proprietário. A incubadora, ela dá apoio. Ela não faz o negócio girar sozinho, porque senão o negócio era nosso da incubadora e não do empresário, né? Então a gente precisa que o empresário esteja ali com a gente, por exemplo, a cada 3 meses, fazendo reuniões, né? Que ele respeite os nossos indicadores. A gente já no processo seletivo, a gente compõe uma banca com especialistas, né? Normalmente professores e empresários, né? Porque a gente precisa ter tanto a parte teórica quanto a parte prática de mercado para fazer essa avaliação. No processo de avaliação, ele tem 5 itens que ele é avaliado. O primeiro item é a questão do mercado. Tem mercado para isso? A gente vislumbra que isso vai realmente vender, vai gerar negócio. Porque se não vai gerar negócio, não é inovação, é invenção, né? É um negócio muito legal, mas ninguém quer pagar por isso. Então não vai entrar na incubadora, que a gente não vai dispensar tempo para onde não tem gente que vai pagar para ter esse produto. Ou a gente pode ajudá-lo a pivotar, como a gente chama, né? Fazer com que ele enxergue... Pivotar é o termo que a gente usa assim. Quando entra um projeto, e quando ele entra, ele não tem um mercado legal, mas a gente leva o empreendedor a descobrir um novo mercado ou fazer esse produto atender um novo tipo de cliente, ou mesmo que o produto mude a funcionalidade dele, né? Então esse é o primeiro critério. Vai dar um destino, ele vai ter um fim, né? Ele vai ter uma solução. Ele vai ter que ganhar dinheiro. O objetivo da incubadora é fazer com que as empresas que entrem aqui saiam daqui ganhando dinheiro. Não tem problema nenhum em ganhar dinheiro honestamente. Né? E é isso que a gente quer que as pessoas entendam. A gente quer fomentar a economia dessa forma. O empresário precisa contratar funcionário, precisa pagá-lo em dia, recolher imposto, né? Que isso, cada vez que ele vende, ele recolhe impostos, faz a nossa economia ser mais consistente. Então a nossa função é fazê-lo ganhar dinheiro. Então se a gente percebe lá na apresentação que a solução que ele está trazendo, que o produto que ele está desenvolvendo não tem mercado, a gente ou tenta conversar com ele para ele desistir, ou mudar, ou pivotar, como a gente chama, ou ele não passa no critério, né? Se ele insistir, não é isso que eu quero, ok, mas você não vai poder ter o nosso apoio. E, tendo esse critério, aí a gente começa os outros critérios. É o nível de empreendedorismo dele, que é isso que a gente está comentando agora. O que ele tem de comportamento para tocar essa empresa? Não é só uma questão técnica, porque se fosse por isso, todo administrador fazia todas as empresas serem milionárias. E não é só ser administradores. Exatamente. Tem além da técnica da gestão, porque a administração é uma ciência, né? Além das técnicas científicas que a gente usa para as empresas darem certo, tem uma questão comportamental. E esse empresário pode desenvolver isso na incubadora, porque comportamentos empreendedores podem ser desenvolvidos, mas ele precisa ter esse potencial, porque a gente não tira leite de pedra, né? Então, quando a gente identifica isso nele lá no processo seletivo, aí a gente já monta um roteiro para ele desenvolver esse lado empreendedor. O outro critério é a questão das técnicas de gestão mesmo. Ele vai dizer para a gente até onde ele conhece de fluxo de caixa, de operação de negócios, para a gente poder montar um plano de desenvolvimento para ele. Aí entram consultorias na área contábil, na área jurídica, na área financeira, para ajudá-lo, né? E a questão tecnológica. Entendi, mas aí eu te pergunto, então, gente, vou abrir para perguntas, tá? Eu esqueço às vezes, eu me empolgo tanto que eu acabo esquecendo, mas já tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Mas antes de eu iniciar, eu quero te perguntar. Então, não preciso efetivamente de ter um plano de negócios para chegar numa incubadora? Precisa. Eu não preciso. Eu preciso. Precisa, então, mas o nosso plano de negócios... Preciso apresentar o plano de negócios. Precisa. Aqui, para nós, da organização da UEA, a gente entende assim. Existem vários níveis de maturidade das empresas que nos procuram. Então, o nosso plano de negócios é mais para forçar o candidato a ele pensar enquanto empresa.
né? Então a gente tem um campo lá que é assim, quantos clientes você pretende ter nos próximos 2 anos? Para forçar ele a pensar nesse tipo de coisa. Qual é o custo do teu produto? Você tem uma noção? E isso não necessariamente faz ele ser reprovado. Isso nos ajuda a entender as deficiências dele. E ele, antes de apresentar isso a uma banca, ele procura o corpo de apoio da incubadora, né, a coordenação, os consultores que estão à disposição, para ajudá-lo a entender esse plano. Então, quando ele apresenta, né, para essa banca, no modalidade de pitch, né, que é em 5 minutos, ele mostra a ideia e tudo, mas ele já mostra essa ideia como modelo de negócios. Ele tem que ter isso já na cabeça dele, como é que isso pode virar um negócio. Então, a gente faz essa prévia, que é uma função da incubadora, que a gente chama de qualificação de potencial empreendedor. Né? A gente faz essa qualificação, a gente faz esse plano de negócio junto com ele, nesse sentido de orientá-lo. As informações, lógico, é ele que tem, que ele é que conhece o produto e tudo, mas a gente vai tentando fazer ele entender o que ele tem que colocar naquele plano. É claro que a gente não vai querer que ele já tenha um plano de negócios maravilhoso, 100% redondo, porque senão ele não precisaria da incubadora. Né? Mas ele já vai ter aquela ideia dele alocada. É difícil fazer um plano de negócio. É difícil, é trabalhoso, requer muita informação. Né? E ele vai fazer esse plano ao longo do tempo que ele estiver incubado. Mas ele já apresenta essa prévia de plano de negócios na seleção, porque a gente já identifica as falhas e já verifica tudo isso, que é essa questão que a gente está te falando. Tem mercado? Né? Ele tem como ter lucro a partir desse produto? A margem de lucro, vale a pena ele investir o tempo dele? Ou será que ele tem que agregar mais valor? Né? Será que ele tem que fazer uma pesquisa melhor? Então, aí a gente já começa. Esse plano de negócios, para nós, enquanto incubador, é crucial na avaliação, porque ele é o nosso direcionador. Porque a partir dali, os componentes da banca, né, quem é do nível técnico vai dizer assim para mim, Sálvio, essa empresa precisa investir mais na tecnologia, eles estão gastando muito para produzir isso, eu não tenho como fazer, sou formado em administração, então eu não tenho como entender, por exemplo, de construção civil. Então eu vou ter um engenheiro que vai me dizer isso. E aí eu vou montar nisso. Exatamente. Aí a gente vai sentar com esse empresário e vai dizer assim, olha, nós vamos procurar um laboratório dentro da UEA, com um professor que seja dessa área, para ele ajudar uma pesquisa para a gente ter como meta diminuir os custos de produção dessa, vai virar uma pesquisa, quer dizer, então todo esse trabalho ele vai ter esse apoio, mas eu preciso desse plano, desse indicador lá na seleção para poder montar os 2 anos que ele fica incubado com a gente, as ações que a gente vai direcionar para ele, né? Para não ser uma coisa assim, entrou no incubador, agora eu não sei o que fazer. Não, a gente agora já tem que entrar com um plano dizendo, olha, você precisa menos desenvolver a sua parte, por exemplo, comportamental, você já mostrou que você é um empreendedor nato, você está precisando mais mesmo de ferramentas de gestão. Ou o inverso. Né? Poxa, você é administrador, você está precisando mais agora uma pesquisa melhor na tua tecnologia. Essa tecnologia precisa ser melhor embarcada, ela precisa ser mais refinada. E aí a gente vai direcionando para onde vai ser o apoio que ele vai ter dentro da incubadora. A Socorro Ramalho 3, ela está perguntando quantas incubadoras de tecnologia tem na UEA e qual segmento? Boa, obrigado, Socorro, pela audiência. Socorro é esposa de um amigo nosso que é empreendedor também, consultor, coaching, né, o Carlos Ramalho, ela é sócia dele na empresa. Nossa, que legal. Deixa eu responder para Socorro. Viu? Socorro, a UEA, na verdade, só tem uma incubadora. Né? A gente se configura como incubadora sistêmica, é um nome bonito para dizer assim. A gente tem uma incubadora que pode ter várias unidades. Hoje nós estamos com 2 unidades só, que uma está vinculada à Escola de Ciências Sociais, que é onde eu estou coordenando, né? E a outra está em Itacoatiara, em fase de implantação. A ideia é que nos próximos anos, por exemplo, se a gente tem uma unidade da UEA em Parintins, em Tefé, nós temos professores lá, que são professores doutores, que têm pesquisas boas, temos bons alunos, a gente tem uma unidade de incubação lá. Então a gente tem profissionais e aí a gente vai fazendo esse bate-bola. Acabei de ter uma reunião agora com professores do curso da nossa escola de tecnologia da UEA, que é onde estão, por exemplo, as engenharias, ou seja, o celeiro da inovação é lá. E eu tive agora uma prévia do que a gente pode montar agora, uma unidade de incubação lá dentro da tecnologia. E uma das nossas conversas foi exatamente isso, eles nos dizendo assim, poxa, Salve, mas se eu montar dentro da escola de tecnologia uma unidade de incubação e começar a incubar empresas, vai ter um momento que eu não vou poder ajudá-los, porque eu não entendo de gestão. Aí eu falei assim, pois é, e eu tenho o meu problema aqui que eu não entendo de tecnologia.
Então, a incubadora ela não pode ser várias incubadoras, ela é uma só. Porque quando ele precisar, o corpo docente de professores e consultores da área de gestão vai lá na área de tecnologia e diz para ele, exatamente. E quando eu tenho aqui empresas que eu não tenho, pela minha limitação de formação acadêmica, como ajudar, eu corro para eles e digo, ó, estou precisando do laboratório, estou precisando de professores de engenharia da computação, de engenharia elétrica, que possam ajudar esse empresário a desenvolver essa solução, a testar junto com ele. Então, essa parceria é muito benéfica, porque a gente vai juntar depois saúde, tecnologia, com as engenharias, com gestão, né? Não é congestão de congestão, é com a gestão. E aí a gente junta as áreas que a gente tem dentro da nossa unidade: direito, administração, contabilidade e economia. Ou seja, estamos preparados para colocar essa empresa para deslanchar no mercado. Né? Então, nós não temos várias unidades, a gente não tem várias incubadoras dentro da UEA, a gente tem uma incubadora, né? E cada unidade pode montar dentro da sua expertise. Então, a unidade de saúde pode depois, os alunos do curso de odonto, do curso de medicina, do curso de educação física, podem ter ideias, e aí eles vão ser primeiro apoiados pelos professores e depois pelo corpo de gestores da incubadora. E assim a gente vai seguindo e multiplicando o nosso conhecimento com os alunos e levando isso para a sociedade em forma de solução e desenvolvimento econômico. E aí eu te pergunto, existe possibilidade de parcerias? Por exemplo, vocês têm uma estrutura, né, que conversa com todo mundo. E aí eu te pergunto, por exemplo, na necessidade de um laboratório mais específico, por exemplo, para testar uma nova tecnologia, existe a possibilidade de vocês, como instituição, dentro da incubadora, pela incubadora, fazer parcerias com outras instituições? Sim. Porque você fala da estrutura, né, da UEA, que tem uma grande estrutura, mas de repente falta um ensaio específico que tem no IFAM, ou que tem na UFAM, ou que tem numa própria instituição privada ou empresa privada. Vocês têm essa possibilidade de estar permeando, de fazer essas parcerias, convênios? Não sei se seria parceria ou convênio. Tem sim, Fabiola. Perfeito. Essa pergunta é muito legal porque mostra o tanto quanto uma incubadora ligada a uma universidade ela tem poder. Né? Porque a universidade ela tem todo esse aparato e a gente também nem precisa. Se a gente tem, por exemplo, esse diálogo com o IFAM, com a UFAM, com a Uninorte, com a Newton Lins, né, que são entidades que têm incubadoras, a UBRA. Né? Então, assim, a gente não precisa estar investindo num laboratório para uma pesquisa de uma startup, quando a gente pode fazer uma parceria com a UBRA, por exemplo, que já tem esse laboratório lá dentro. Né? Então, aí, entre entidades fica mais fácil. É a universidade do Estado, que não tem fins lucrativos, mas quer ajudar uma empresa que vai ter lucro. Mas esse lucro, a gente consegue fazer a sociedade compreender que é positivo para ela. Não é a universidade que quer ganhar dinheiro, a universidade quer colocar o conhecimento produzido dela em favor da sociedade e da economia. Então, esses convênios já existem. A gente tem convênios, por exemplo, com o INPA, né, para pesquisas nessa área de biodiversidade. Então, a gente não precisa usar a estrutura, ou não tem, a estrutura que às vezes a gente nem tem dentro da universidade, a gente usa o INPA e vice-versa. Né? Quando a gente faz o convênio, ele é de dupla, via de mão dupla. É mão dupla, né? Sim. Exatamente. Vem lá, em algum momento, o INPA vem precisar da UEA. A gente faz um convênio com a Uninorte. Né? Então, a gente pode usar laboratórios que vocês têm avançados. E aí a Uninorte vem e usa, por exemplo, o corpo docente da UEA para alguma coisa. Então, a gente faz essas parcerias e entre instituições é muito bom porque torna isso de uma maneira, de um caráter mais transparente, né? E a sociedade vê isso de maneira mais positiva, porque vê que a universidade, ao contrário do que muito se fala por aí, ela sim está contribuindo para o desenvolvimento do país como um todo. É ciência, é empreendedorismo, inovação, né, descobertas feitas. Então, a universidade não é só repasse de aula, aula, aula. Isso é o de menos. A aula é uma das funções da gente. Né? A gente trabalha com disseminação de informação, mas a gente também quer promover conhecimento, né? Descobrir conhecimento. Então, isso aí é uma das nossas funções e dá essa credibilidade e reforça o nosso papel enquanto universidade no papel de extensão, de levar para a comunidade aquilo que faz com que a gente exista. Porque nós, por exemplo, a UEA é uma universidade pública. O nosso recurso vem do dinheiro do contribuinte. O meu salário é pago com o dinheiro do contribuinte. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso devolver para essas pessoas todo esse dinheiro que eles são obrigados a recolher para a universidade. Né? E que eu ganho para isso.
Então, eu devolvo isso para a sociedade em forma de geração de emprego e renda. Né? Inovação que vai trazer para o nosso Estado benefício, seja ele direto, né? Quando a gente tem, por exemplo, uma empresa que ela faz uma tecnologia com menos poluição. Nossa, tudo isso, todos nós, a população mundial ganha com isso. E a universidade está ali, ajudando na pesquisa, fomentando, buscando com a FEAM, que são órgãos do governo, buscando com entidades do polo industrial, através de leis. Então, existe um ecossistema que funciona muito legal, porque existem as leis, que faz parte da gestão pública, que incentivam, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento através, como é a lei da informática. Então, por renúncia fiscal, uma empresa como a Samsung monta um laboratório como o Ocean, que a gente tem dentro da universidade. E aí, esse dinheiro que seria doado, recolhido para os cofres públicos, ele é renunciado, mas ele tem uma contrapartida direta para a sociedade. Então, você está vendo ali o dinheiro sendo aplicado, pessoas sendo formadas, gerando empresários, empreendedores que estão montando negócios a partir do aprendizado que eles tiveram naquele laboratório que a Samsung hoje banca, entre aspas, para a universidade. Sim, entendi. Isso é muito esclarecedor. Salve, eu vou te fazer mais 2 perguntas, porque a gente, senão vai estourar o tempo. Tá legal. Passa muito rápido, é muito rapidinho. Mas vamos lá. Né? Como a sociedade, esse daqui é do Carlos Ramalho, 2. Como a sociedade pode fortalecer a incubadora, visto que sua atuação é extremamente importante para a economia? Eu acho que é mais a percepção que ele te pergunta. Tu, como cidadão, né? Como tu achas que a gente pode fortalecer aí a incubadora? Bom, eu acho que difundindo a ideia... Isso, difundindo o empreendedorismo. Né? Eu acho que na universidade, na UEA, a gente tem um lema que a gente chama Universidade Empreendedora. A gente coloca empreendedorismo como opção de carreira. Né? Então, a gente vai lá no curso de engenharia e coloca para o aluno assim, você pode se formar para você ser um engenheiro e trabalhar numa grande construtora e seguir a tua carreira. Não tem mal nenhum nisso, gente. Isso não é nenhum pecado, é um sonho de vida daquela pessoa. Mas se ele não quer isso, ele pode empreender. Empreender na área dele, na área da construção civil, com inovações e tudo, como você deu um excelente exemplo aí de material, da resistência de material, com pesquisa e tudo. Então, eu acho que a sociedade pode nos ajudar de 2 formas. Né? A sociedade, digamos assim, com um pouco mais de capacitação, pode se voluntariar, por exemplo, a ser mentor. Né? Eu posso, por exemplo, o Carlos Ramalho, que eu conheço, ele é um coaching excelente, é psicólogo, tem experiência de empreendedor, ele poderia ser voluntário aqui na incubadora da UEA para dar mentoria para as empresas que estão incubadas conosco. Né? Lógico, a universidade não teria como pagá-lo por isso, mas essa é a contribuição que ele está dando para aquela empresa, quando chegar no mercado, no futuro, quem sabe, crescendo e contratando novos sócios, não precisa do serviço dele como coaching para os futuros sócios, para os herdeiros dessa empresa, que vai perdurar. Né? Então, assim, essa é a contribuição inicial para um profissional formado. Para quem não tem essa formação, pode nos ajudar disseminando a ideia do empreendedorismo. A incubadora, diferente do que as pessoas pensam, ela não empresta dinheiro, né? Mas ela empresta expertise. Então, a gente pode disseminar a ideia de que ser empreendedor é bom, né? É arriscado, precisa ter um perfil para isso, mas é uma escolha de carreira. Muita gente se sente bem fazendo isso. Conheço pessoas que são empresários, empreendedores e que não trocariam essa opção. E conheço pessoas que já tiveram essa opção e disseram, não é para mim. Eu prefiro ficar aqui no meu laboratório, descobrindo inovações e mandando esses resultados para a indústria, para que a indústria possa inovar e ganhar dinheiro. Mas ele é empreendedor também. Né? E aí ele ganha dessa forma. Ele vai, registra, protege a inovação dele e ganha a partir desse capital intelectual dele com as inovações. Então, acho que a sociedade pode nos ajudar, de forma geral, disseminando o conceito de incubação e, principalmente, o conceito de empreendedorismo. Sim, isso é muito importante, gente. Essa live está sendo gravada assim, vai ficar no IGTV. Daqui a pouquinho eu dou os avisos. E a última pergunta é da Silvia Gonçalves. Ela é conselheira do CREA, muito amiga, tá quase toda sexta-feira aqui com a gente também. E ela está perguntando sobre a questão dos planos de negócios. Ela comentou aqui que a mãe dela foi empreendedora, só que não tinha instituições que orientassem a fazer o plano de negócio, só havia cursos. Ela cita aqui o Sebrae e o Senac, e aí ela pergunta em relação a isso. Continua dessa forma? Quer dizer, acho que a tua visão, a incubadora, ela dá essa orientação também? Bom, mas acho que a gente já havia comentado
tem uma disciplina... Voltamos. Voltei. Hoje, eu estava parada. Você estava parada, eu não sei mas até não que tem problema. Eu estava parada. Eu continuei, tá? Não tem problema, não tem problema. Acho que sim. Pedi aí pro pessoal dizer se estava ouvindo o que eu estava falando, daí um clique. Sim. Principalmente a autora da pergunta. Tá? Ela vai já, acho que ela vai já entrar. Tá, vou te responder então. A incubadora, ela não tem esse suporte de RH para fazer isso para todo mundo que desejasse, infelizmente. A gente faz para quem quer se incubar. Mas é como eu estava falando, o Sebrae tem esses cursos e hoje em dia tem se proliferado muito programas como... dentro da própria universidade, nós temos o curso de administração, a matéria de empreendedorismo. E a tendência é cada vez a universidade ser mais prática. Então, por exemplo, dentro da matéria de empreendedorismo, a gente faz um trabalho prático com os alunos, o professor capacita os alunos e abre uma chamada. Eles colocam aí para a comunidade 10, 15 planos de negócios para eles avaliarem e orientarem essas pessoas. Então, por exemplo, sei que a Uninorte faz isso, Newton Lins faz isso, a UEA faz isso no curso de administração, já está fazendo em outros cursos. As empresas júniores acabam fazendo isso dentro das universidades, cobrando um valor menor, porque é trabalhoso e é caro fazer um plano de negócios. Né? Não precisa ser aquele plano de negócios que um economista faz, por exemplo, para conseguir um empréstimo, ou, aliás, um financiamento bancário. Né? E aí só o economista pode fazer o plano e só ele pode assinar, e lógico, ele cobra por isso. Mas o Sebrae, por exemplo, tem profissionais que são consultores, que eles podem dar algumas dicas. Agora, o que as pessoas muitas vezes confundem é que elas querem entregar um plano, elas querem entregar a ideia para o consultor, eu já passei muito por isso como consultor de empresas, entregar para mim e dizer assim, Salve, monta aí o meu plano de negócios. Eu não vou montar um plano de negócios para uma pessoa, eu vou montar um plano de negócios para mim. Então, na verdade, assim, a gente orienta e tem que estar com essa pessoa. Então, o que dá, na verdade, trabalho para elas, e muitas vezes as pessoas não gostam disso, é porque a gente chega e diz assim, olha, eu preciso que você me diga quem são os teus concorrentes. Normalmente a pessoa diz, eu não tenho concorrente. Todo mundo tem concorrente, tá? Então, você tem um produto, você está inovando. Mas esse material que eu descobri, ele tem uma resistência que nenhum outro produto vai ter no mercado. Sim, mas hoje as pessoas usam para construção civil qual? É o cimento tradicional. Ele é o teu concorrente. Então, quem são as empresas que hoje produzem cimento? Aí você vai montar um mapa, então a gente vai dando essas dicas. Mas o trabalho é do empreendedor. Ele é que faz a pesquisa. O consultor, ele só orienta. O que muitas vezes as pessoas querem é que o consultor vá e faça a pesquisa. O consultor não entende disso. Né? A pessoa que é formada em engenharia, em geologia, ela é que entende do negócio. Né? Entendi. Salve. Foi super esclarecedor. A gente precisa finalizar, porque eu acho que o Instagram vai derrubar a gente, mas eu vou te chamar em outro momento, porque tem muitos comentários aqui, parabéns, super esclarecedor. Tem gente que vai divulgar a live. Divulguem a live, isso é muito legal. Tem gente que não conseguiu entrar, mas que passou o zap aqui, dizendo que vai entrar depois no IGTV para assistir. Então eu queria que você desse seus recados rapidinho, a gente tem uns 3 minutos, eu queria te aproveitar o máximo que eu pudesse, certo? E me despedir, eu já vou me despedir de você, se a gente cair, eu já te digo, olha, foi maravilhoso ter você aqui com a gente e explicando essas coisas que são tão importantes e que pouquíssima gente entende. E de uma forma assim, uma explicação muito simples, muito acessível, entendeu? Para quem não está acostumado a trabalhar, né, com esses termos que são mais, né, voltados para essa área. Muito obrigada. Se despeça, por favor, dê seus recados, mande um beijo, enfim, é seu espaço. Ok. Fabiola, obrigado pelo convite. É um prazer e uma função da incubadora disseminar o empreendedorismo e o nosso papel dentro desse momento e desse ecossistema que a gente chama empreendedor. Né? Então, essa oportunidade para mim foi ímpar também, de poder estar colocando para muita gente qual é o papel de uma incubadora, qual é o papel que a incubadora não faz, né? Para as pessoas saberem exatamente a quem procurar. Tem Sebrae, tem vários mecanismos de apoio que a gente pode procurar, só precisa de orientação. Talvez as pessoas precisem de lives nesse sentido, né? Ela já sabe que, por exemplo, pode procurar, eu vi aqui alguém colocando, procurar o Canvas do Sebrae, que é um curso de modelo de negócios. É o primeiro passo. Então, assim, procura o Sebrae, depois procura a incubadora, num outro momento, num outro estágio, procura as universidades, né? E aí a gente vai orientando e esse ecossistema todo está conversando.
né? Então, todas as incubadoras conversam entre si, a gente conversa com o Sebrae, a gente conversa com as universidades, com os